Boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte Campo Grande mais uma vez. Muito obrigado, sempre bom fazer um cafezinho com vocês, hein? Ó, hoje é dia de Brasileirão já, tá? Vasco enfrenta o Ceará lá no Castelão, 9h30 da noite. Tem transmissão ao vivo do Sport TV, então eu vou direto para Fortaleza conversar aqui com a querida Marta Negreiros. O Coutinho nem viajou para Fortaleza, né, Marta? Boa tarde, Escobar. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Felipe Coutinho ficou no Rio de Janeiro. Uma decisão da comissão técnica, alinhado também com o departamento médico, levando em consideração o desgaste das sequências de jogos que o Camisa 11 tem enfrentado e tendo em vista que no próximo sábado o Vasco encara um jogo difícil, o clássico carioca contra o Flamengo. Com isso, na escalação oficial, o Payet deve voltar a ter oportunidades no time titular. Ele que foi titular apenas 3 vezes nessa temporada, 2 no Campeonato Carioca e 1 na Série A do Campeonato Brasileiro, deve ser a opção no lugar de Coutinho hoje aqui na Arena Castelão. É isso aí, geralmente quando não joga o Coutinho ou sai, entra o Payet, né? Mais alguma novidade, Marta, no time do Vasco aí? Sim, deve ter mais alterações nessa equipe do Vasco para esse jogo diante do Ceará, porque Carille tem mais desfalques na provável escalação, que deve ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Lucas Freitas, que deve ganhar outra oportunidade, já que atuou no último jogo contra o Sport, porque o Maurício Lemos, está ainda no departamento médico. Lucas Piton fecha aí essa linha defensiva. No meio-campo, Hugo Moura, Paulinho ou Jair, com a ausência de Tietê, fica essa dúvida aí no setor. E o Payet, como a gente falou, fechando aí essa escalação no meio-campo. E lá no ataque, deve ir Garré, Nuno Moreira e Verrete. Escalação do Vasco da Gama para esse jogo diante do Ceará, aqui na Arena Castelão, que vai ter transmissão ao vivo no Sport TV. Volto com vocês, Marta Negreiros, direto de Fortaleza, muito obrigado, tá tudo dito. Bom trabalho para você aí, Marta. O Vasco pega o Ceará hoje em Fortaleza, vai ser um jogo especial para esse torcedor que leva o Vasco na certidão de nascimento, identidade, carteira de motorista. Homenagear um ídolo por meio de um filho não é raridade no futebol. Agora, dar ao descendente o nome de um clube, aí é menos comum. Como assim vai botar o nome do filho de Vasco? Ninguém vai deixar isso, aí meu pai. Vasco da Gama é o navegador. E com esse argumento conseguiu botar meu nome de Vasco. Vasco Macedo Gonçalves, um cearense de Lavras da Mangabeira, cidade que fica a 430 quilômetros da capital Fortaleza. Ele é filho de Herbe, um vascaíno fanático. Era assim, começa o jogo, garrafa de café do lado, xícara do lado, liga a televisão, vê o pré-jogo e assiste o jogo do Vasco. Padrão. Quando dá, Vasco vai ao Castelão ver o time xará nos jogos em Fortaleza. Só que desde o início do ano passado, ele vai sem Herbe, o pai, que faleceu aos 53 anos. Quando tem jogo do Vasco, eu tenho certeza absoluta que ele está assistindo comigo. Porque a gente fazia isso. No final de todo jogo, eu lá no Piauí, quando fazia faculdade, ele no Ceará, terminava o jogo, eu ligava para ele. Se a gente falava que jogador ruim, não sei o que, tem que contratar. Então, era muito presente mesmo à distância. Pai e filho viveram uma experiência juntos 3 anos atrás, aqui na casa do Vasco. Eles viajaram mais de 2.200 quilômetros até São Januário. O time disputava uma partida da Série B de 2022 e venceu. Nenê fez os 2 gols da vitória por 2-0 sobre o Brusque. Vasco e Herbe assistiram a tudo de perto e antes, durante o dia, fizeram um tour por São Januário. E ele separou 24 horas para o Vasco. A gente chegou em São Januário 8 horas da manhã e saímos depois do jogo. Entrou o Vasco, choro, meu pai sentou, achei que ele estava passando mal. Na hora que eu cheguei, a lágrima desceu, sabe assim, eu acho que foi o momento mais especial da minha vida, tanto por ser do Vasco, como por ser do Vasco com ele. O Vasco agora, para mim, eu ressignifiquei como essa parte do meu pai que vai ser viva para sempre. Paixão de pai para filho, é muito legal, né? Amanhã a gente conta a reportagem do jogo Ceará e Vasco hoje, beleza? Até amanhã! Quem vai jogar hoje? O gigante. Vascão? Gigante no G4. Vascão da Gama? Perfeito. Muito bem, Vascão da Gama entra em campo hoje para encarar o Ceará. Como sempre, o time foi recebido com muita festa em Fortaleza, Rodolfo. A chegada em Fortaleza foi nos braços da torcida. O Vasco encara o Ceará hoje às 9h30 da noite na Arena Castelão
abrindo a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. As 2 vitórias consecutivas deram alívio ao técnico Fábio Carille, que terá mudanças na escalação. Felipe Coutinho ficou no Rio de Janeiro em preparação para o Clássico dos Milhões contra o Flamengo no sábado. A tendência é que Payet entre no time titular como referência na criação e complete o quarteto ofensivo com Garré, Nuno Moreira e Verratti. Com 6 pontos no Brasileiro, o Cruz Maltino busca melhorar o seu rendimento fora de casa nessa temporada. O time comandado por Carille, que tem 100% de aproveitamento em São Januário em 2025, está um mês sem vencer fora do Rio. E caso conquiste a vitória hoje, assume provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Quero saber de você, Lucas Pedrosa, qual o provável Vasco para encarar o Ceará? O Ceará de volta aí, a elite do futebol, difícil demais jogar no Castelão, mas o Vasco é o Vasco, né? Tá no G4 do Brasileirão. Ceará com Pedro Raul, tá? Com Pedro Raul. Olha lá, ele já tá torcendo pra lei do ex. Não. Já tá implicando os outros. Essa lei do ex, você nem precisa torcer, é perder tempo. Vai Porque acontecer. sempre acontece, velho. É a lei que funciona no Não Brasil. tem jeito. Ô, Pedrosa, fala o Vasco aí da Gama. Vamos lá, lembrando que Coutinho não viajou para Fortaleza poupado, um jogador que fez uma grande sequência de jogos e que está jogando muita bola, está nessa gestão de minutos, até porque o Vasco tem Flamengo e Lanús na semana que vem, no sábado o Vasco e Flamengo no Maracanã, na terça-feira Vasco e Lanús, e é um jogo muito importante pela Copa Sul-Americana, porque o Lanús também tem 4 pontos, Tietê foi liberado para resolver problemas particulares e o Pumita foi acompanhar o nascimento da filha. Então esses 3 jogadores não viajaram para Fortaleza. Então o Vasco, na minha visão, Tá Fernanda... sem Tietê, Pumita e Coutinho. E é isso. O Vasco, na minha visão, Fernanda, vai com o que tem de melhor nessa equipe. Isso não é uma informação, é a escalação que eu acho que o Vasco deve entrar em campo. Se eu souber a informação, a gente traz aí nas redes sociais também do SBT. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e também o Lucas Piton. Lucas Oliveira e Lemos, 2 zagueiros que estão fora por problemas médicos também. Na parte da volância, Hugo Moura de primeiro volante, de segundo volante o Paulinho, deve retomar essa vaga de titular na ausência do Tietê. Lá na frente, o próprio Payet, na vaga do Coutinho. Na esquerda, o Nuno Moreira, pode ser o Garré ou o Ryan. E no ataque, o Verratti. Então tem essas dúvidas aí. Eu acho que o Vasco não perde muito em nível técnico. Como é o meio que vai ser? Paulinho? Pode ser Hugo, Paulinho, Payet na vaga do Coutinho, Nuno Moreira e na direita Garré ou Ryan e no ataque o Verratti. É o que eu acredito que vai jogar hoje. Bom Vasco, hein, Veneiro? É um bom Vasco, que eu brinquei aqui, mas embora seja muito difícil de encarar o Ceará lá, mas é um time que dá pra sim você pensar numa vitória, mesmo jogando fora de casa, ou pelo menos conseguir um empate, que já seria muito importante, porque jogo fora de casa eu acho crucial você pontuar. Independentemente se seja empate ou vitória, eu acho que vai ser a grande diferença, seja qual for a sua pretensão dentro do Campeonato Brasileiro. E o Payet novamente sendo importante na ausência do Coutinho. A gente não sabe qual é o futuro do Payet no clube, tem contrato até o início de maio, né, 5 Pedrosa? de maio. Até 5 de maio, então assim, ele pode estar vivendo os últimos dias dele debaixo da Gama. E talvez ele queira se despedir, ou não, né? Talvez ele queira uma renovação de contrato, mas é um jogador que vai ser importante nessa ausência do Coutinho. Será que ele fica, Pedrosa? Eu acho que essas questões extra-campo que estão acontecendo, a gente não comenta isso aqui muito nesse programa porque não é a nossa vibe, mas todo mundo sabe o que acontece. Tem uma questão aí, toda uma fofoca envolvendo a vida do Payet fora de campo, uma traição, uma suposta traição à sua esposa. Ô Pedrosa, você acha que isso pode estar pesando para o Payet não continuar? Ele poderia, em algum momento, aceitar uma redução salarial, mas nesse momento ele acha melhor ir embora? Você tem informação, você tem opinião sobre isso? Olha, Fernanda, sobre o extracampo, já passou até da fofoca e virou página policial, é verdade, né? Então, Pedrosa, a gente tem que entender que isso é uma coisa que o Vasco, como clube, tem que acompanhar de perto. Mas há investigação. Até que se prove ao contrário, ele continua sendo inocente. Então é acompanhar a investigação. Faltam aí cerca de 20 dias para o contrato dele acabar. Hoje, o que eu tenho de informação é que o que está sendo analisado, obviamente acompanhando de perto, é o campo. E no campo, o Payet custa cerca de R$1,5 milhão para o Vasco da Gama. É um jogador que, inclusive, Fernanda, tem 2 assistências já no Campeonato Brasileiro. Contra o Santos e contra sempre também bem, o Sport. Foi titular ali contra o Corinthians, não foi também, mas o time todo foi mal. Mas assim, eu acho que pro que o Vasco entende de custo-benefício,
Hoje o Payet, ganhando R$1,5 milhão para ser reserva, não está dentro do orçamento do clube. O Vasco pode até tentar pedir uma diluição desse salário, como a gente já trouxe a informação aqui, mas vai muito do que o jogador também quer. Nesse momento, o que eu sei é que não tem nenhuma conversa concreta em andamento para a renovação do Payet. Porque a gente pensa, o Vene, que é um jogador caro, e se a gente for pensar na realidade financeira do Vasco hoje, é caro demais para o jogador ficar sentado no banco. Mas se o Vasco quer brigar por coisas, precisa ter um banco à altura. E a resposta está na tabela, o Vene Casagrande. Quando ele tem que tirar o Coutinho e ele coloca o Payet. Olha que privilégio que tem. Claro, mas assim, a gente fala muito sobre custo-benefício. Eu, particularmente, acho que o custo-benefício do Payet não serve para o Vasco da Gama. Ainda mais se a gente for levar em consideração a saúde financeira do Vasco, que não goza de um prestígio absurdo financeiramente falando. Eu, particularmente, eu nem buscaria uma renovação de contrato. Acho que o ciclo chegou ao fim e aí buscaria uma contratação no mercado. Ah, mas a diretoria demora a contratar. Mas aí a gente está falando de uma outra questão. A diretoria precisa ser mais ágil. Agora, renovar com o Payet, eu não renovaria, mesmo ele aceitando uma redução salarial. Essa redução salarial será de quanto? De 70%? De 60%? Não adianta reduzir 20%. O custo-benefício ainda vai ser ruim para o Vasco da Gama. Eu, particularmente, não renovaria o contrato dele, mas buscaria uma reposição para ter ali um substituto do Coutinho, porque a gente sabe que o Coutinho ele vai receber esse controle de minutagem durante a temporada. Perfeito. Isso já é uma máxima, para ele render nos jogos que ele estiver em campo, tem que ter esse controle de minutagem. Então, para ter esse controle de minutagem, também precisa ter um reserva ali que possa tentar dar conta do recado. Porque você ter um substituto do mesmo nível do Coutinho é extremamente difícil. Mas pode ser alguém, pode ser alguém que possa dar conta do recado, não ser do mesmo nível. Mas e aí, pensa comigo, Pedrosa, quando é que pode contratar agora? Só a doméstica fechou. Só em junho para julho. Aí a gente tem uma data FIFA de junho até julho. Então, tempo aí de preparação para o Vasco. Mas a gente está em abril, tem o mês de maio inteiro. Mês de maio a gente está falando de 6, 7 jogos de Campeonato Brasileiro, ou mais até. Copa do Brasil. 3 jogos de Sul-Americana, 1 jogo ou 2 de Copa do Brasil. E olha só, o Vasco está dando conta do recado. Sim. Tem que dar o máximo do gás até chegar junho. E depois fazer uma intertemporada e pensar no resto da temporada. Eu acho que vai ser por aí, ainda mais o Vasco que não vai participar do Mundial. E aí, se o Payet for embora, como é que fica? Tem gente dentro do elenco já que pode fazer a função. Quem é? Que é o Garré. Olha aí. O Garré, ele joga hoje descobriu a solução. de meia-direita, mas ele é muito mais meia do que ponta. Perfeito. Então, em teoria, vamos dizer assim, no meio do ano tem que contratar, o Vene está coberto de razão. O Vasco vai precisar se reforçar. Mas em vez, talvez, de se reforçar na camisa 10, se reforçar na ponta. Porque hoje, como eu disse aqui em teoria, o Garré pode ser um substituto natural do Coutinho, o Adson joga na ponta direita, o Ryan joga na ponta direita, só que o Ryan deve sair no meio do ano. Quem o Vasco tem que buscar, então? É um ponta direita de velocidade, um cara que consiga fazer de fato a função de ponta. Hoje o Garré pode jogar de ponta? Pode, mas eu até entendo que ele tá quebrando um galho. O Vasco, na verdade, não joga com ponta, joga com 3 meias. O Nuno, o Coutinho e o Garré. Então, assim, o Garré pode fazer essa função de camisa 10. E o Adson, quando tiver 100%, coisa que infelizmente ele ainda não tá, ele vai virar esse ponta direita. No meio do ano volta também o David, que é o ponta esquerda que ajudou o Vasco muito no ano passado. Então, eu acho que assim, o Payet foi embora. Traz o Garré para ser esse substituto natural do Coutinho e traz um ponta direita qualificado que possa elevar o nível do Vasco, como foi o Nuno Moreira. E quando o Garré... Vamos fazer uma situação aqui. Payet foi embora, né? Agora em maio vai ter um mês e 10 dias inteirinhos aí para ele ter um substituto. O Coutinho não vai jogar tudo. Alguém vai ter que entrar no lugar do Coutinho. Sim. Aí o Vasco vai lá, não pode contratar ainda até junho. Coloca o Garré ali no lugar do Coutinho. Perfeito. E no lugar do Garré? Adson, neste momento. Exato. Aí tem um retoque rápido para se fazer até junho. Chegou lá, respira. Então, entramos num consenso aqui que talvez não renovar com o Payet financeiramente vai ser um grande Eu acho que vai ser bom até para ele, Fernandinho. De verdade, para ele sair pela porta da frente, sabe? Não desgastar mais a imagem dele. Porque, assim, embora ele entre no lugar do Coutinho, mas ele não consegue desempenhar aquilo que ele pode desempenhar, que a gente já viu em outro momento. Várias vezes eu particularmente, eu critico, vejo também muitos torcedores do Vasco da Gama criticando as atuações do Payet. Ele pode render quando entra no segundo tempo ali com o adversário mais cansado. Então acho que até para ele
para a imagem dele em relação à torcida do Vasco da Gama, que foi um jogador extremamente importante, que não é nenhuma crítica, não valeu a pena. Eu acho que valeu a pena, até agora. O custo-benefício eu acho que não vale mais a pena, não. Só para ilustrar isso, o Payet ganha R$1,5 milhão por mês. Achei que ele ia falar Venê. Quem dera, que a gente estaria bem pra caramba também. Mas ó, ele ganha cerca de R$1,5 milhão. O Vasco tá vendendo o jogo para fora de São Januário por R$2,5 milhões. Então você consegue entender o quão isso onera o clube? Perfeito. Porque assim, se o Vasco fosse um clube com a saúde financeira do Flamengo, com a saúde financeira do Palmeiras, talvez desse para você manter um jogador desse calibre, porque é importante. Agora, um clube que tá devendo, tá vendendo mando de campo por R$2,5 milhões e paga um jogador por mês R$1,5 milhão e esse jogador joga 20 minutos, Perfeito. Esse clube não tem condições. O problema, só para finalizar, assim, só para eu deixar muito claro aqui, o problema para mim não é o valor, porque jogador caro é aquele que não entrega dentro de campo. O problema é que ele não entrega, não é o valor, sabe? R$1,5 milhão. Se você pagar R$1,5 milhão pro Verratti, o Verratti entrega. Então, assim, não é caro, sabe? É caro porque ele acaba não jogando dentro de campo. É o famoso custo-benefício, né? Verratti estará em campo logo mais, amigos. Tem Ceará e Vasco, já aparecem os artilheiros na nossa tela. Tá aí com números desse duelo entre Pedro... a presença do Ricardinho? Claro. Ricardinho vai pagar almoço, fica tranquilo, você não está sabendo ainda. Pedro Raul pelo Ceará e Verratti pelo Vasco nesta temporada. 9 jogos para Pedro Raul com 7 gols e 1 assistência. Excelentes os números, hein? Sim. Média de 0,78 por jogo de gol. Verratti, 17 jogos, 13 gols e 2 assistências. Números excelentes também, a média é muito próxima. 0,78, 0,76. E os minutos para participar em gol, 88 para o Pedro Raul, 95 para o Verratti. No Brasileirão 2025, Pedro Raul tem 2 gols e o Verratti tem 3. 2 destaques aí de Ceará e Vasco, jogo de logo mais, lá no Castelão, Eugênio Leal. É isso, né? O Pedro Raul que antecedeu o Verratti na condição de centroavante titular do Vasco, né? Entre a saída de um e a chegada de outro, o período foi muito curto, né? O Verratti veio um pouquinho depois da saída do Pedro Raul. São as grandes atrações. O Verratti vive um momento, né, espetacular, muito inspirado. Ele é a grande âncora desse time do Vasco, né? O time joga para ele e ele está dando respostas. E não é só fazendo gol, não, né? Outro dia, eu comentei o jogo do Vasco com o Porto Cabello. Ele volta para recuperar a bola no campo de defesa. É um negócio assim, dono do time, completamente dono do time. Líder, se posiciona, foi a público falar que estava ao lado do Fábio Carille, que a torcida Sim. que ele ama precisava estar junto com o time. Além disso tudo, né? E 36 anos, não é nenhuma criança, tá já... E é o jogador que mais atua pelo Vasco, que mais briga, disputa a bola no alto, se entrega ao máximo em campo. Então, acho que é o grande momento, o Ricardinho falou, né? Até aqui, melhor atacante do campeonato, mas não é só o campeonato, né? Tem a Copa Sul-Americana também, em que ele já marcou 3 gols. 2 contra o Melgar e 1 contra o Puerto Cabello. Vive um momento muito inspirado. O torcedor do Vasco o tem hoje na mais alta estima. Acho que é o cara do Vasco. O Pedro Raul, que teve uma passagem muito ruim pelo Vasco, é importante isso, parece ter se encontrado no Ceará. Parece ter reencontrado o Pedro Raul, que foi um grande destaque no Goiás. Até aqui, na carreira do Pedro Raul, a passagem dele pelo Goiás foi o seu melhor momento. Ali Verdade. Ele brilhou, foi artilheiro, e teve uma grande passagem. Depois, por onde passou, não aconteceu. E está acontecendo nesse início, né? A gente torce muito para que continue dando certo. A média de gols é impressionante, né? 7 gols em 9 jogos nesse início de ano. O campeonato é longo, mas acho que o Léo Condé entende como fazer a bola chegar para ele. E vamos ver, vai ser um duelo muito interessante. Claro que Pedro Raul vai encontrar... não é o contrário, o jogo é no Ceará. Então, no dia que ele for a São Januário, vai encontrar um ambiente mais pesado. Como o jogo é no Ceará, para ele estar em casa. Diga lá, professor. Não, eu ia falar que o Pedro Raul, ele chegou muito importante das finais com o Fortaleza, isso ganha a torcida, né? Do Ceará, está com muito moral, é o cobrador de pênalti. Pênalti que ele perdia muito no Vasco. É verdade. Uma espécie de Verratti do Ceará, né? Lembrar que no Corinthians ele era a terceira opção para o ataque, ele sai nessa condição.
é campeão paulista e cearense na mesma temporada, porque ele participa das duas campanhas. Aliás, a primeira vitória do Corinthians na temporada é gol dele, contra o Bragantino, na primeira rodada. Sim, o Ceará que vai ter o Mugni relacionado, não deve sair jogando, mas ele está relacionado, é um reforço em relação ao time que até começou bem o campeonato e começou bem também o jogo contra o Juventude, que vencia por 1-0 e tomou uma virada. Um empate e uma derrota. Lembrando que o Vasco não terá Coutinho e Tietê. Paier deve ser titular. O Tietê está com problemas familiares, né? O Coutinho nem viajou para o Ceará. E me parece que o Pumita está para nascer ou nasceu a filha do Pumita. Sim, foi liberado. Foi liberado. Mas o Pumita é reserva, né? Então, assim, dos titulares, dos que vinham sendo titulares, para a saída do Tietê, naturalmente, deve jogar o Jair, que é quem tem entrado no lugar dele, eles têm alternado ali. E para a saída do Coutinho, aí, como você disse, o Paier, né? É um reserva do outro. Aí, quando não joga um, joga o outro. No meio do jogo sai o Coutinho, entra o Paier. Mas se você somar o Pumita, são 3 jogadores a menos. Num elenco que é curto, qualquer jogador faz falta. E não é qualquer jogador o Coutinho, né? É muito importante. E não é qualquer jogo, porque o Ceará no Castelão não perde desde agosto, jogando como mandante. São 19. Casa, você tem que enfatizar. Fator casa, Abel. Esse eu falo com propriedade. São até 19 porque nesse jogos. Campeonato Brasileiro, vale sempre lembrar, né? Até aqui, só 10% dos jogos foram vencidos pelos times visitantes. 3 de 30. São 16 vitórias e 3 empates, aí considerando todas as competições desde a Série B do ano passado. O Vasco tem ido mal, né, nos jogos fora de casa, e tem sofrido muitos gols, né? 3 do Melgar, depois 3 do Corinthians, então acho que é um aspecto que acaba sendo relevante. E dentro desse duelo, né, que o Eugênio estava falando dos centroavantes, dos goleadores que estão indo muito bem, eu achei curioso a letalidade desses ataques, porque o Ceará e o Vasco hoje dividem com o Flamengo o posto de melhor ataque com 5 gols marcados no Brasileiro, e o Vasco e o Ceará estão entre os times que mais finalizam no alvo proporcionalmente. O Vasco tem o maior índice de finalização no alvo, quase 44% das finalizações do Vasco no Brasileirão vão no alvo. O Ceará é o terceiro melhor nesse índice, com um pouco mais de 42%. Então, são times, às vezes, que podem ser que não produzam tantas finalizações, mas são muito precisos. E aí tem muito na figura, tanto do Pedro Raul quanto do Verratti. No fator casa... Você estava colocando... Desculpa, professor, só para não perder o... você colocou finalizações no alvo. No alvo, na conversão. Né? Ontem eu estava pegando o percentual de finalizações que se transformam em gol, né? Taxa de conversão. O Vasco tem a segunda maior. Então, o número a primeira é do Corinthians, professor, com 17,4%. E a segunda é do Vasco, com 15,6%. Logo após do Vasco, 15,2% o Ceará. Então, são times muito Segunda letais. e terceira melhores taxas de conversão do campeonato. Fale, professor, no sobre fator casa. Tem um tabuzinho que vai te agradar. Vai me agradar? Vai te agradar. Em jogos da Série A, o Ceará jamais derrotou o Vasco em Fortaleza. Só isso. Aí, ó, caiu por terra. Porque você é contra o fator casa. Você gosta do visitante. Então... Vocês são assim, vai jogar Real Madrid e Melgar. Qual é a casa do Melgar? Arequipa. Em Arequipa. Ai, o Real Madrid vai perder. De nada. Altitude. Entendeu? Esse exagero aí que eu sou contra. Duro. Essa foi para você, uma estatística. Ainda mais vocês, analistas, tão conhecedores. Mas lá dos detalhes do Grand futebol, Parque Central da e treme. tática, de tudo. Ai, jogou em casa é favorito. Quem jogou em casa é favorito? Nem sempre, às vezes. Vou contar um segredo para você. Depende do time. Amanhã depende tem do time, Real depende Madrid da casa. E Arsenal. Real Madrid foi atropelado pelo Arsenal no jogo de ida da Champions. Tá decidido ou não? 3-0 fora o baile. Calma, é o Arsenal. Mas o jogo foi aonde? O jogo foi aonde? Tem o fator Arsenal. London. Em Londres. London. O jogo da volta. My beautiful London. O jogo da volta é onde? Madrid. Santiago Bernabéu. E aí? Ninguém garante o Arsenal como classificado. Porque é o Arsenal. Tem o fator Arsenal. Se fosse o Liverpool... Porque é o Real Madrid. Isso é muito porque é o Real Madrid. Se fosse... É o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Se fosse Arsenal e Valladolid. Se fosse Arsenal e Valladolid. O Arsenal ganhou de 3-0 em Londres. Estava garantido o Arsenal? Não, garantido não estaria, mas estaria muito... Claro que estaria. Estaria muito... Valladolid não ganha de ninguém? Estaria muito mais perto da classificação. Pode dominar a liderança, hein? Isso é importante para o Carille. Para ele não entrar numa lista aí que a gente vai falar daqui a pouco. É verdade. Dos pressionados. Essa é uma questão estranha, né? Difícil, perigosa. Essa classificação no iniciozinho do campeonato, até agora a gente não tem um desenho do campeonato. Então, assim, o time tal está na zona de rebaixamento, o time tal está no G4.
Calma, gente, 3 rodadas, não Verdade, dá para ter mas- não dá para dizer assim, esse time tá bem, esse time tá mal. mas Tá eu- tudo muito no início. Eu ainda prefiro estar em cima do que embaixo. Claro, mas não está definido. As forças não estão colocadas na mesa ainda completamente. Claro que a gente olha Flamengo e Palmeiras, Palmeiras ali vão que tá. são times que já começaram o campeonato como favoritos e já estão na frente, opa. Mas você olhar o time tal, o Atlético está beirando a zona de rebaixamento, não é a realidade do Atlético. O Santos está dentro da zona de rebaixamento. Não imagina-se que será a realidade do Santos. O próprio por aí vai. desempenho do Atlético não é preocupante, né? Lógico que a pontuação é boa, mas não é preocupante. Prováveis escalações de Ceará e Vasco. Na tela do Futebol 360, começando com o Vozão. E o passado é todo coberto de glórias. Tanta gente. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. É o Vozão, Ceará vai ganhar. Comandado por Léo Condé. Com Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marlon William Machado e Matheus Bahia. Fernando Sobral, Diego Matheus Araújo, Galeano. Não é aquele Galeano que jogou no Palmeiras. É o que jogou no São Paulo. Ele está aposentado. Paraguaio. Pedro Raul e Ailon. Ailon base tricolor? Ou não? Não, tô confundindo. Não, o Ailon é do Sul, né? Eu me lembro dele no Inter. Tá, não, eu confundi. Vamos ao provável Vasco de tanta gente. Cadê o hino, professor? Tem hino? A introdução é o hino de Portugal, você sabia, né? Vamos todos cantar de coração. Sob o comando de Fábio Carilli, com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, na seleção da rodada do Bola de Prata, Lucas Freitas e Piton, Paulinho, Hugo Moura e Paier, Paulinho ou Jair, Garré, Verrete e Nuno Moreira. O que o Ceará tem que fazer para parar os gols de cabeça de Verrete? Pergunta fácil para André Dom. Putz, é difícil. Não deixar cruzar. Acho que esse Se é o principal cruzar, ali ele é impossível. E assim, parece que ele tá cada vez melhor. Pega o gol contra o Porto Cabello, é de uma dificuldade muito grande aquele gol de cabeça. Então, acho que é o principal ponto. O cara, Você neutralizar os cruzamentos, porque ali no jogo aéreo, se entrar, ele vai ganhar. o Ele vai cara faz gol de cabeça da altura da marca do pênalti, colocado. com a bola, ele subindo faz mais um que movimento zagueiro. para trás, né? É incrível Contrário a à direção do capacidade que ele tem de cabeceio. Olho no Piton, por exemplo, que era o grande. Até agora está mais variado isso, né? Não vem a bola só Não, do é só do Piton. Piton, não. O primeiro gol no Mas- fim de semana foi passe do Coutinho. Mas já facilita ver quem é que vai cruzar, né? E se o Paier tiver confirmado, né, que a tendência é essa, em situação de bola parada também acaba sendo determinante. Faltas laterais que possam ter na área do Ceará. Sim, e quem tem chegado muito pela esquerda ali, alternando com o Piton, é o Nuno Moreira, né? Verdade. Também é um jogador que tem... Aliás, o segundo gol foi a assistência do Nuno. Eu- No jogo da semana passada contra o Puerto Cabello, o cruzamento foi do Garré, que saiu da direita e foi para a esquerda cruzar. Mas eu acho que no final de semana foi o Nuno que cruzou. Vou até conferir. Do segundo gol? O segundo gol, aquele que o pessoal reclama de falta. E o primeiro foi com o pé, né? A bola que foi para lá, para cá, aí o Coutinho salvou e ele colocou O pessoal um lado reclama do pé. com razão, porque houve a falta. Sim. Ou alguém tem dúvida? Eu não tenho nenhuma. Não. Aliás, eu nem precisaria da segunda câmera, que realmente mostra a mão no rosto. Eu acho que só o movimento anterior daquele Foi do braço Nuno mesmo. longo. Foi do Nuno, né? O segundo gol. E Muito fora bem. as vezes que o Verrete também de cabeça ajeita, que tem esses casos dele ajeitando para quem chega. Vamos falar de Antes da última janela de transferências do dia 11 fechar, o Vasco tinha demonstrado interesse em contratar o atacante Marinho, do Fortaleza. A informação foi dada pelo portal do clube cearense. O atleta tem contrato com o Tricolor de Aço até o final de 2025. O Vasco chegou a entrar em contato com o staff do atleta, disposto a pagar a multa rescisória, caso a negociação avançasse. Porém, o Fortaleza foi enfático em dizer que não negociaria o atacante neste momento, tendo em vista que o atacante é peça importante na equipe de Pablo Vojvoda. Marinho está no clube desde 2023, tem 82 jogos, 14 gols e 9 assistências. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O atacante Marinho teria sido um bom reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.